Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor possa trazer a sua palavra. Nós vamos trazer a palavra do Senhor agora e depois nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Amém? Amado Deus e eterno Pai, nesta noite o nosso pedido é que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. O mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui nesse mundo, mas o Teu Filho, Jesus Cristo, Ele já orou por nós. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Sabemos que nós temos colegas próximos a nós, que não Te conhecem, Pai, mas que através da vida do Teu Filho a nós, possamos, Senhor, transmitir a eles, Pai, a necessidade de salvação e a necessidade de Te conhecer, Pai. Que sejamos testemunhas, Pai, nesse mundo perdido. Ó Deus maravilhoso, somos separados, Pai, para fazer a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude. No precioso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Salmo 23, irmãos. Sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E que essa eficácia da palavra de Deus seja realidade na nossa vida, irmãos. Assim como foi na vida dos antepassados, na vida dos patriarcas, na vida dos apóstolos, dos discípulos, na vida da igreja ali em Atos. Que essa palavra seja viva e eficaz na nossa vida nos dias de hoje. Porque o Senhor nos convida a estarmos mais próximos dEle. O Senhor anseia por estarmos mais próximos dEle. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Palavra do Senhor, dada ao seu servo Davi. Eu principalmente não sei em que fase da vida de Davi o Senhor concedeu a ele escrever esse salmo. Mas uma coisa eu sei: o Senhor deu esse salmo a Davi pelo que Davi foi quando jovem ainda, na obediência ao seu pai carnal, Jessé, pastor de ovelhas. E Deus dá a Davi escrever esse salmo. E Davi tinha a experiência do que era ser um pastor de ovelhas. E nós sabemos, irmãos, que a ovelha precisa de cuidado constante. A ovelha não se cuida. A ovelha, ela não tem discernimento do perigo. Ela precisa constantemente do cuidado do pastor. E Davi, nesse momento da vida aqui, ele então reconhece quem ele é.
Ele reconhece a sua fraqueza humana diante daquele que é todo-poderoso e concede a ele a vida. E Davi reconhece e ele confessa que Deus é o pastor dele. É Deus quem o conduz, é Deus quem cuida dele, é Deus que está com ele em todos os instantes da sua vida, é Deus que supre todas as suas necessidades, e por isso ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dentro daquilo que Davi via como necessidade sua, ele pôde confessar nesse salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por que o Senhor então, Ele concede a nós hoje a leitura dessa palavra? Porque o Senhor cuida de nós. E nós precisamos reconhecer, irmãos, que Deus é soberano sobre as nossas vidas. E dentro daquilo que nós necessitamos para vivermos aqui, o Senhor não deixa nada faltar. Por quê, irmãos? Porque o Senhor tem um propósito nisso, para que nós, como igreja, estejamos mais próximos dEle. Estejamos mais tempo com Ele. Que nós possamos passar mais tempo com Ele. Qual é o pai que não tem o desejo de ter ao seu lado o seu filho? Todos os instantes, se possível. E essa é a vontade de Deus, por isso que Ele supre as nossas necessidades. E eu falo de necessidades básicas, porque Jesus tratou com os seus discípulos, lá em Lucas 12, e é tremendo a palavra de Deus quando nós lemos lá. Vocês andam ansiosos por coisas pequenas, e a ansiedade toma conta do coração, e a ansiedade nos afasta de Deus. Estar preocupados com o dia de amanhã não é para ser a vida da igreja. A igreja não pode viver preocupado com o dia de amanhã. E Jesus está falando lá para os seus discípulos de coisas pequenas, coisas básicas, comer e vestir. E Ele fala: olhe para as aves do céu. Elas não plantam, elas não ceifam, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, as alimenta e cuida delas. O que Jesus está falando ali? São criaturas insignificantes, que Deus cuida com zelo, trata com zelo. E o Senhor, quanto mais cuidará de nós, filhos seus, criados por Ele, a sua imagem e semelhança. Jesus fala para os seus discípulos: olhai para os lírios do campo, que não fiam, não tecem, mas Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um deles. Mas o que é a erva que hoje nasce, floresce e amanhã é jogada ao fogo? O que Jesus está dizendo com isso? Se Deus cuida dos lírios do campo e torna essa planta mais, na sua beleza mais formosa ali, e compara a Salomão com toda a sua riqueza e todas as suas vestes reais, e com toda a sua glória não se vestiu como um deles. E se Deus cuida até das ervas do campo, quanto mais de vocês, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Então o Senhor está dizendo: se vocês estão ansiosos, é porque vocês não têm fé de que Deus é Deus poderoso o suficiente para vos prover todas as suas necessidades. Quando Jesus envia os seus discípulos, Jesus fala: não leve nada. Vocês não vão levar nada, somente as suas roupas, a roupa do corpo. Não leve nada. Mas há um momento depois que eles voltam todos, há um outro momento de reunião, e Jesus pergunta a eles: quando eu vos enviei e lhes ordenei para não levar nada, porventura faltou alguma coisa a vocês? E eles com propriedade respondeu: não nos faltou nada. Nada nos faltou.
Então, irmãos, quando Davi escreve, Davi, um homem experiente, viveu todas as dificuldades, ele tinha a sua vida mansa ali, quando pastor de ovelha do seu pai ali, uma vida tranquila, cuidava das ovelhas do seu pai. Mas após ser ungido profeticamente como o futuro rei de Israel, para substituir Saul, e após um momento de derrotar ali o gigante Golias, o Espírito Santo de Deus começa a agir na vida de Davi, após a unção ali por Samuel. Então nós vemos ali que a partir desse momento, Davi começa a enfrentar dificuldades, perseguições. 15 anos sendo perseguidos e vivendo em cavernas. Mas é um homem experiente e capaz de dizer: o Senhor esteve comigo e nada me faltou. O Senhor me conduziu pelo caminho e nada me faltou. E o Senhor deu descanso a ele, porque ele continua: ele me faz repousar em pasto verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida de nós por amor dele mesmo, porque o Senhor é amor. O Senhor entregou o seu Filho ali na cruz, e a palavra de Deus diz que agradou ao Senhor moê-lo, para que nós estivéssemos aqui essa noite, e o Senhor pudesse se alegrar através da nossa vida. Por amor do seu nome, o Senhor fez tudo isso. E aí continua: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara, o teu cajado me consolam. É o Senhor que me dá consolo, é o Senhor que me dá refúgio, é o Senhor que me orienta, é o Senhor que me guia, é o Senhor que me sustenta. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E no 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que Davi está dizendo aqui? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É o desejo de estar na presença do Senhor para todo sempre. É esse que tem que ser o anseio da igreja, estar mais próximo de Deus, porque o anseio do Senhor é que nós estejamos mais próximos dele. O anseio do Senhor é que nós deixamos de lado toda a preocupação terrena, toda a preocupação mundana, tudo aquilo que o mundo pode me oferecer e me dar. O Senhor quer que eu deixe tudo isso de lado, porque isso me traz preocupação e me afasta de Deus. Mas o Senhor quer que eu olhe unicamente para o foco, que é o seu Filho Cristo. E quando eu tomo essa decisão de andar com Deus, aí eu estou mais próximo do Senhor. E tudo aquilo que eu necessito nesse momento que eu estou passando aqui, peregrino que sou, o Senhor supre as minhas necessidades. Ou será que alguém, pelo menos aqui hoje, tem dúvida disso? Se eu perguntasse para alguém aqui, em qual momento, por mais difícil que você passou na sua vida, faltou o pão em sua mesa? Mas é isso que Davi, experiente no final da vida, diz: eu já fui moço e hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E por que ele diz isso? Porque o Senhor é pastor dele, porque o Senhor não deixou nada faltar a ele. Nada. O Senhor supriu todas as necessidades dele. Por isso que ele, no final da vida, com propriedade, ele diz: já fui moço, sou velho hoje, nunca vi o justo desamparado. Não é um justo desamparado, ele diz o justo, todos aqueles que são filhos de Deus e servem ao Senhor com sinceridade de coração. Ele diz: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim.
No Salmo 28, irmãos, eu gostaria de ler para os irmãos. Há um pedido do salmista aqui, Davi. Há um pedido a Deus aqui no último versículo. Mas o salmo todo diz isso: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. É o Senhor que é a minha rocha, é em ti que eu estou alicerçado. Não sejas surdo para comigo, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, é o que o salmista está dizendo aqui. Para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Não há vida sem Deus, não há vida longe de Deus. O mundo vive sem esperança, mas para os filhos de Deus há esperança, e a nossa esperança é Cristo. E se a nossa esperança é Cristo, há uma promessa de que nós o veremos face a face, assim como Ele é, na eternidade. Mas o Senhor nos convida hoje a estarmos mais próximos dEle, a nós reconhecermos que nós somos ovelhas do seu pasto, e que Ele é o nosso pastor. Ouve-me as vozes súplices, ouve, Senhor, as minhas súplicas. Quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário, não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribuí-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei. Davi está falando da experiência de vida dele. Ele está falando: o Senhor me socorreu, o Senhor me acudiu, o Senhor me livrou da morte. Mas agora Davi volta para o povo. Nesse versículo, Davi volta o foco para o povo, porque o sacerdote, ele está voltado para o povo, o pastor está voltado a apacentar as ovelhas. Foi isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro: olha, são minhas ovelhas, mas o seu foco é cuidar das minhas ovelhas. A minha ordem para ti como sacerdote é cuidar das minhas ovelhas. Você vai cuidar das minhas ovelhas. E Davi então agora volta, o foco era para ele: o Senhor me salvou, o Senhor me socorreu, o Senhor me ouviu. Mas agora ele volta para o povo. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio, o salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. E aqui ele faz um pedido: Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas apacenta-o, apacenta o teu povo e exalta-o para sempre. Há um pedido para apacentar o povo, que esse pedido seja o nosso: Senhor, me apacenta, cuida de mim, seja o pastor da minha vida, me conduz, Senhor, nesse caminhar, me conduza, sê comigo, Senhor, porque eu quero estar mais próximo de Ti, eu quero estar contigo, na Tua presença constantemente. Que esse seja o nosso pedido, que essa seja a nossa
E quando o Senhor é o nosso pastor, e quando nós reconhecemos que nós somos simples ovelhas e necessitamos do cuidado do Senhor, e a Ele entregamos a nossa vida, então é isso que acontece conosco. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Só aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, só aquele que descansa à sombra do Onipotente. E esconderijo fala de um lugar onde aqueles que estão em perigo buscam refúgio, buscam segurança. Em quem nós temos buscado refúgio, em quem nós temos buscado segurança? Quem tem sido a nossa segurança nesse mundo? Será que nós temos depositado a nossa confiança e a nossa segurança naquilo que nós temos monetariamente falando? Mas o conselho do Senhor é que nós não nos apeguemos às riquezas mundanas, mas que os nossos tesouros sejam celestiais. E a palavra de Deus diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Em quem nós estamos buscando o nosso refúgio? Nós estamos confiando no nosso dinheiro, naquilo que nós ganhamos, no público que nós atendemos como profissionais? Qual que é a nossa meta? Onde nós queremos chegar? Crescer financeiramente com aquilo que nós fazemos? É isso? Ganhar mais e mais dinheiro e perder tempo com tudo isso? Quanto mais nós ganhamos nesse mundo, mais nós perdemos na presença de Deus. E quanto mais nós desprezamos as coisas desse mundo, mais próximos nós estamos de Deus, porque a palavra de Deus diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. O que nós temos visto no Facebook, o que nós temos curtido lá, o que nós temos comentado lá, glorifica a Deus? Nos aproxima mais de Deus? Nos leva a permitir que o Senhor venha nos pastorear, que o Senhor seja o nosso pastor? Mas só quem habita no esconderijo do Altíssimo, e só quem descansa à sombra do Onipotente, pode dizer: o Senhor é meu refúgio, o meu baluarte, minha fortaleza. Deus meu, em quem confio, aquele que me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, aquele que me cobre com suas penas, e aquele que me dá segurança sobre as suas asas. No versículo 5 diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Qual que é a nossa dificuldade? Qual que é a nossa dificuldade, irmãos? O que é a angústia? O que é que possibilidade nesse mundo nos tem afastado de Deus? Qual a razão de nós não estarmos mais próximos de Deus? Porque a palavra de Deus diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal te sucederá. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, irmãos, qual que é a vontade de Deus?
quando o salmista escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É justamente isso, que nós estejamos despreocupados com toda a situação terrena, para que nós possamos, no administrar o nosso tempo, deixar mais tempo para a comunhão com o Pai. Há necessidade de ler a Escritura? Sim. Mas pedir para que o Senhor nos revele a sua palavra, para que nós possamos enxergar as maravilhas de Deus, porque senão o simples ler é em vão, estamos perdendo tempo. Mas nós precisamos passar mais tempo com o Pai. Nós precisamos estar mais próximos do nosso Pai Celestial. Oh, irmãos, que angústia foi para aquele pai quando ele viu o seu filho partindo. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe, que eu vou embora. O coração daquele pai se dilacerou, e a tristeza daquele pai em ver o seu filho indo embora. Seu filho está distante, o seu pai não tem notícia, não sabe o que está se passando. Mas quando o pai de longe vê o retorno do seu filho, o seu pai vai ao encontro dele e o abraça. Manda trocar as suas vestes, colocar no dedo dele um anel, e convidam a todos os seus ali para participar da festa do regresso do seu filho. O meu filho estava morto, hoje reviveu. Longe do Pai, longe de Deus é morte. Próximo do Pai, próximo de Deus é vida, vida em abundância. Nós poderíamos ler muito mais, irmãos, e vamos ler. Quando nós nos entregamos ao Senhor, confiamos a Ele a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, nós descansamos. Nós descansamos, irmãos. Porque agora é nova conduta de vida, nós não estamos mais preocupados com aquilo que acontece no mundo. Nós estamos preocupados com aquilo que o Senhor tem a nos oferecer dia a dia, momento a momento. Em comunhão com os irmãos, sozinho lá no nosso quarto, em oração, conversando com o Pai. É aí que deve estar a nossa preocupação, a nossa alegria, o nosso descanso. Nos braços do Pai. Jesus, quando olha para Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te acolher, como a galinha acolhe os seus pintainhos debaixo de suas asas, mas vocês não me aceitaram, vocês não me reconheceram como o teu pastor. É com pesar e com tristeza que Jesus olha para Jerusalém e diz essas palavras: eu quis acolher vocês, eu quis cuidar de vocês, mas vocês não quiseram, vocês não me aceitaram. Oh, irmãos, o Senhor anseia por estarmos mais próximos dEle. No Salmo 73, a palavra de Deus diz assim, olha, no versículo 21. Esse é um salmo de Asaf, é um salmo maravilhoso, porque Asaf aqui está dizendo, que ele está confessando que ele não conhecia o Senhor. Mas aqui no versículo 21 ele fala assim, olha, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional, como um animal na tua presença, Senhor. Eu era embrutecido, eu era ignorante, eu era como um animal na tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra.
Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, escrito por Asaf, ignorante, embrutecido, mas que teve um encontro com Deus e que viu no Senhor um pastor para a sua vida, aquele que supriria toda a sua necessidade de salvação, necessidade de vida espiritual, necessidade, irmãos, de amor. E quando ele vê tudo isso, ele fala: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nada mais eu quero referente a esse mundo, e nada mais eu tenho no céu além de Ti, Senhor. Só Ti, somente. Só Ti, somente. Só de Ti eu preciso. Só de Ti, Senhor, somente. Que nós possamos entender, irmãos, isso daqui. E novamente Davi, escrevendo, irmãos, no livro de Salmos, no Salmo 3, e somente uma pessoa trabalhada por Deus, que viveu todas as suas adversidades e viu todas as suas vitórias provenientes de Deus, pode chegar aqui e dizer isso. E esse salmo foi escrito no momento em que Davi fugia do seu filho, quando o seu filho queria tomar o seu trono. Davi, por não querer enfrentar o seu filho e lutar contra o seu filho, Davi foge. Davi foge. E quando fugia Davi de Absalão, seu filho, Deus dá a ele escrever o Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, até meu filho, Senhor. Talvez nessa oração Davi tenha dito ao Senhor: até meu filho está contra mim, Senhor. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Os ímpios estão dizendo, e Davi está dizendo aqui, olha, estão dizendo que não há salvação em Ti, Senhor, para mim. E isso, irmãos, é muito forte para nós como igreja. Porque como testemunhas de Cristo lá fora, o que estão comentando a nosso respeito? Será que eles estão comentando que nós somos filhos de Deus na nossa conduta? Mas é o que eu estavam dizendo aqui de Davi nesse momento. Não há salvação em Deus para ele. Porém Tu, Senhor, és o meu escudo. Não importa o que dizem de mim, importa o que Deus é para mim. E Davi confessa aqui: porém Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Se há exaltação em mim, Senhor, é proveniente de Ti, para a sua glória. É isso que o salmista está dizendo. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. E aí agora vem um versículo, irmãos, que é para nós pensarmos, como filhos de Deus. Porque como filho de Deus e como ovelha reconhecida, Davi diz: deito-me, apesar de tudo que dizem ao meu respeito, apesar de todos aqueles que se levantam contra mim, até meu filho está contra mim, ele quer tomar o meu trono. Mas apesar de tudo, deito-me e pego no sono. Mas se eu acordo, é porque o Senhor me sustenta. Eu deito e pego no sono, apesar de toda a adversidade. Mas eu, com certeza, se eu acordar, é porque o Senhor tem me sustentado. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois fere os queixos
a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Eu deito e pego no sono. No Salmo 4, no versículo 8, o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, tu me fazes repousar seguro, porque eu estou próximo de ti, porque o Senhor me concede estar próximo de ti, porque o anseio do Senhor é que eu esteja próximo de ti, porque o Senhor supre as minhas necessidades, para que eu deixe de lado todas as preocupações terrenas, e sei que o Senhor me sustenta, e o desejo do Senhor é que eu esteja próximo de ti, porque o Senhor está próximo de mim. Então, por causa disso, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me falta, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Oh, meus irmãos, no Salmo 124, Davi diz: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Os dias são difíceis, o mundo se levanta contra nós, há dias difíceis, mas se não for o Senhor, se não é o Senhor que está ao nosso lado, o que seria de nós? Seríamos consumidos por esse mundo. Que nós possamos reconhecer, irmãos, que somos ovelhas, e que o Senhor é o nosso pastor, que Ele provém as nossas necessidades, que nós possamos descansar, porque enquanto nós estamos preocupados, enquanto nós estamos ansiosos, o Senhor está trabalhando. Jesus fala: eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje, porque nós não damos descanso ao Senhor. Nós não entramos nas insondáveis riquezas de Cristo, nós não nos descansamos no Senhor, nós duvidamos, e estar ansioso, irmãos, é duvidar de Deus. Não crer que Deus vai suprir a minha necessidade é duvidar de Deus, é dizer que o Senhor não é Deus suficiente para cuidar de mim. Jesus diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. O que nos tem entristecido? O que nos tem distanciado de Deus, irmãos? As adversidades? Houve um momento na vida de Moisés que ele sofreu dificuldade dentro da sua família ali, na condução do povo. Mas sabe o que ele fez? Ele não abriu a sua boca. O Senhor tratou com Miriam e com Arão, na presença de Moisés. O Senhor exaltou Moisés na presença dos seus irmãos. Sabe por quê? Moisés não disse uma palavra, porque ele sabia que ele tinha um pastor que cuidava dele. Porque ele sabia que o Senhor era o seu pastor e o Senhor cuidava dele. O que nos tem entristecido? Em Filipenses, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar dificuldades, passar fome, já tive abundância, conheço todas as dificuldades, Paulo conhecia. Mas ele só pôde dizer isso quando ele reconheceu quem ele era e quem Deus era para ele. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso.
Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi o Senhor que veio até nós. Foi o Senhor que nos fez ovelhas do seu pasto. Que nós possamos dizer, como Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a vontade de Deus é que nós estejamos mais na presença dEle, estejamos mais próximos dEle. Por isso que Ele supre as nossas necessidades aqui. Não era assim na igreja de Atos? Quando aqueles que tinham mais, eles vendiam o que tinha e dividiam com aqueles que tinham menos, para que aqueles que tinham menos pudessem estar mais unidos ali na presença do Senhor? Não era assim? Porque lá eles entendiam a vontade de Deus como pastor. Lá eles entendiam a vontade do Supremo Pastor, de suprir as necessidades deles, para que eles estivessem mais tempo ali, meditando na palavra, aprendendo da palavra, transmitindo a palavra, vivendo a palavra. Estar na presença do Senhor tem que nos trazer alegria. Tem que nos trazer alegria estar na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós lemos lá no livro de Samuel, lá do 2 Samuel, Davi chama o seu servo Ziba, que serviu a Saul e conhece todos do reino. E Davi diz a Ziba: há porventura alguém da família de Saul em que eu possa ser benevolente? E Ziba diz: há um, Senhor, que está em Lodebar. E Davi pergunta o seu nome, e ele diz: é Mefibosete, filho de Jonatas, o seu amigo, aquele que foi fiel a ti, que fez contigo uma aliança, reconhecendo como rei de Israel, ungido por Deus, a suceder o trono do seu pai. Jonatas não quis tomar por direito ser rei de Israel por ser filho de Saul, mas ele reconheceu em Davi o rei ungido por Deus para substituir o seu pai no trono. Faz uma aliança com Davi. E todas as vezes que Saul se levantava contra Davi e confiava a Jonatas o que ele ia fazer para pegar Davi, Jonatas avisava Davi e Davi fugia. Deus dava livramento a Davi através da vida de Jonatas. Mas havia uma promessa ali, que Davi, quando assumido o trono, tomaria conta dos seus. E Davi lembra da aliança que ele fez com Jonatas, chama Ziba e pergunta: há porventura alguém da família de Saul e que eu possa ser benevolente? Ah, sim, Senhor, Mefibosete, que habita em Lodebar. Lodebar, terra de tristeza, terra de dor, terra de miséria, onde era levado todos os coxos, todos aqueles que não poderiam trabalhar, todos os doentes, terra de dificuldade. Davi manda buscar Mefibosete. Mefibosete vem na sua presença agora, na presença do rei. E Davi o reconhece como filho de Jonatas. E Davi trata com ele ali: você vai herdar todas as terras de Saul. Eu vou restituir tudo que era de Saul para você. Ziba vai te servir. Mas você vai sentar à minha mesa. Você vai comer comigo. Você vai estar comigo. Você vai morar no palácio do rei. Mefibosete olha para Davi e diz: quem sou eu, Senhor, para que o Senhor se compadeça? Eu, um cão morto? Eu não sou ninguém. Era esse o nosso estado antes de Cristo. Nós estávamos mortos. Nós não éramos ninguém.
Hoje nós somos filhos de Deus porque o Senhor foi ao nosso encontro, assim como foi buscar de volta aqueles 2 discípulos ali em Emaús. O Senhor nos trouxe a sua presença, nos fez ovelhas do seu pasto, e hoje o anseio do Senhor é que nós estejamos na presença dEle, próximos a Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Mefibosete foi traído por aquele que o servia. Mefibosete foi traído por Ziba. Davi fugiu sim do seu filho, mas Davi volta para o seu trono. E a palavra de Deus diz que Mefibosete, enquanto o rei estava fora, ele não se cuidou, ele não se barbeou, ele não se banhou, ele estava entristecido pela ausência do rei. Não há vida longe de Deus, não há possibilidade de alegria longe de Deus. A tristeza toma conta do coração de Mefibosete. Ele não se cuida porque o rei está longe. E quando ele fica sabendo que o rei voltou, ele vai encontrar-se com o rei. Mas Davi cobra dele: por que você não foi comigo? Por que você não foi comigo? E ele conta tudo o que acontecera. E Davi então diz: eu resolvo. Por que você fala dos seus negócios? Eu resolvo que você reparta todos os seus bens com Ziba. Davi estava falando de coisas terrenas, mas Mefibosete estava falando de coisas celestiais. E as palavras de Mefibosete foi justamente essas. Disse Mefibosete ao rei, 2 Samuel 19:30, fique ele, Ziba, muito embora com tudo. Ziba pode ficar com tudo. Sabe por quê? Porque já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Eu estou novamente próximo do rei. A vontade de Mefibosete era estar próximo do rei, assentar à mesa com o rei, estar com o rei. Essa era a alegria dele, estar próximo do rei. Não era todas as riquezas que foram restituídas a ele, não, era a presença do rei. Ziba, pode ficar com tudo. A minha maior riqueza é a sua presença, meu rei. Que a nossa maior riqueza, irmãos, seja a presença do nosso Deus em nossa vida. Que nós possamos ter aprendido um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer conosco quando Ele supre as nossas necessidades. Que nós estejamos mais próximos dEle. Despreocupado, o mundo vai de mal a pior, é um caos só. Homens não vão resolver a situação que está aí fora. Mas nós somos um povo escolhido, separados, peregrinos em terra estranha. E que a nossa riqueza, o nosso tesouro maior é estar na presença do Senhor eternamente, onde nós o veremos face a face. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda misericórdia, irmãos, e graça. E agora nós vamos participar. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.